O Gil dava aula de latim e trivium para o pessoal Aí, tamo ao do vivo colégio. já. Então, eu ia até começar dizendo isso. Tamo ao vivo. Querido colega de trabalho, Catamarã. Já tá rodando a live. Aí. Nós já estamos ao vivo. Então, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Aqui eu sou o Rubens, do Vic Neto, né? Junto com o Rodrigo Camilotto, a gente está tocando, estamos à frente, fizemos esse grupo chamado Paideia, da Faculdade de Direito da Universidade do Paraná, voltado para a de filosofia do direito e também com isso no meio história do direito e direito na literatura, né? E hoje a gente está nesse segundo encontro, nessa segunda live, quer dizer, primeira live, segundo encontro, né? Devido a toda essa pandemia do Covid-19, toda essa loucura no mundo todo. E primeiro enquanto a gente abordou a vida intelectual na própria faculdade, e daí que a gente veio por meio do Facebook, com a presença novamente do Guilherme e do Gil Pierre de Toledo Rec. Agradeço imensamente a presença dos dois, né? Guilherme meu amigo já faz tempo, que compartilhamos muita experiência, muito conhecimento, ele mais comigo do que eu com ele. E o Gil, que eu tive o prazer de conhecer hoje, foi indicação de outro grande amigo. A gente veio tratar um pouco sobre direito natural, os fundamentos e perspectivas históricas, que é de fato um tema que eu pessoalmente considero que é o tema central do direito, e você não pode compreender a arte jurídica sem ter uma mínima noção de direito natural. Talvez você não venha adotá-la, mas tem que ter uma noção clara de direito natural para que você seja um bom jurista, um excelente jurista, um que tenha um amplo conhecimento e, acima de tudo, intelectual, que busca a verdade e bem a beleza, como que é o intuito do grupo da Paideia de Filosofia do Direito na UFPR. Então, se vocês quiserem dar uma palavra para começar, Guilherme e Gil, só para ambientar. Claro. Um prazer estar falando aqui, uma alegria muito grande estar com meu amigo Gil aqui, nesse grupo Paideia pela segunda vez, que eu acho um negócio absolutamente maravilhoso, a Paideia. E estou aqui para aprender um pouco aí com vocês, aprender um pouco com o Gil, assim, sobre tudo e falar algumas coisas também, mas é uma alegria muito grande esse grupo. Eu recomendo muito que o pessoal que está acompanhando aí pela primeira vez, que siga o Paideia, tudo. Acho fundamental para a Universidade de Direito iniciativas como essa. Eu fico feliz também de estar aqui, gostei do convite do Rubens, especialmente por estar junto com o Guilherme. Nós trabalhamos juntos, né, no Catamarã, no colégio, e o Guilherme não sabe, mas o meu primeiro contato com o Trivium veio por causa dele, indiretamente, porque foi o Thiago quem me deu o livro na mão, Guilherme, e você tinha dado para ele, então... entendi. Assim, informação radicalmente, né? Então... que bom. Bom, eu fico feliz, a gente divulga, né? A gente vai espalhando a educação clássica por aí, né? Não, perfeito. E quem estiver assistindo algumas coisas só, fiquem à vontade, tá? Para mandar perguntas à medida que a gente for falando, que o Guilherme e o Gil forem falando. Né? Depois a gente vai mostrar os comentários aqui, a gente vai responder as perguntas que vocês tiverem, então fique à vontade para mandar comentários, tá? E a segunda coisa é que desde já compartilhem no próprio Facebook a live, sigam a gente no Instagram, @paideia.bvp, né? E curto também a página no Facebook, e a gente agradece a presença, já temos 20 pessoas, né? O que é excelente. Então, para começar, o que a gente tinha combinado é que na live, quando a Paideia divulgou essa live, tinha uma foto, tinha uma iconografia que representava o direito natural. Essa iconografia se chama Alegoria do Bom Governo, do Lorenzetti, um artista italiano em Siena. Foi feita no começo do século XIV. E eu tenho isso como praticamente a encarnação do próprio direito natural, né? Esse site ele é um artigo acadêmico que foi produzido sobre a iconografia da justiça nessa obra, e depois eu posso disponibilizar na página da Paideia para quem estiver interessado. Tá? Então, essa aqui daqui é a alegoria do bom governo. Aqui a gente tem a justiça e aqui a gente tem o monarca. Eu vou ampliar aqui em algumas partes para vocês verem como que o direito natural aristotélico-tomista se encarna, né, nessa obra. Aqui, que nem dito, tem o monarca, e ao lado do monarca tem as virtudes, né? Aqui a sabedoria, né? Aqui temos a magnanimidade,
a temperança, a própria justiça e outras virtudes. E aqui o povo, os nobres, os cavaleiros que defendem a cidade, defendem o bem comum, né? E aqui, não sei se vocês conseguem ler, mas aqui as próprias virtudes encarnadas, que são as virtudes teologais, 3 virtudes teologais, as 4 virtudes cardeais da Igreja Católica, né? Aqui tem a paz, a fortaleza e a prudência, né, respectivamente. Aqui, a própria fortaleza encarnada, que são as virtudes que devem imperar dentro do direito natural, né? Especialmente tendo em vista o bem comum. Isso que é uma palavra-chave, realmente, para compreender o direito natural. E aqui o povo de Siena, no século XIV, vivendo em torno desse bem comum, desse monarca virtuoso que compartilha das virtudes e da justiça. Aqui as outras virtudes da magnanimidade, temperança e a própria justiça, né? Com o gládio, com a espada e com a coroa, importante notar. E aqui é a encarnação da justiça, é justiça na alegoria do bom governo. Aqui com a balança, e é interessante notar que ela não está com os olhos vendados, que nem a justiça moderna. Então não é uma justiça que fecha os olhos porque ela tem que atribuir a cada um o que lhe é devido. Então uma justiça que tem que ver as igualdades e desigualdades, né, dentro da sociedade, da polis, e atribuir, através da justiça distributiva desse lado, a cada cidadão o que lhe é devido. O bem comum nada mais é de que todos os cidadãos possam ser bons naquilo que eles podem ser, que é, por exemplo, adquirir a sabedoria, o conhecimento. Então, todos os cidadãos têm direito ao bem comum. E todos os cidadãos têm direito a essa justiça distributiva que dá a cada um o que lhe é devido, segundo essas leis naturais que o Guilherme e o Gil vão falar mais para frente. E aqui a justiça comutativa que pune as pessoas. É interessante, nesse palácio em Siena, em contraposição, tem a alegoria do mau governo, que é governada pelo tirano, né? E coroada pelos vícios e por valores completamente contrários àquelas virtudes já mencionadas, né? Aqui você pode ver que o tirano é a própria encarnação do demônio, Satanás. Então o tirano é aquele que não segue aqueles preceitos, aquela ordem cósmica que foi criada por Deus, que São Tomás de Aquino disserta muito bem sobre isso. Já que são a crueldade, a traição e a maldade que estão à direita do tirano, né? Esses vícios. Aqui do outro lado do tirano tem o furor, a divisão e a guerra, que não favorecem o bem comum, a justiça distributiva. E aqui a avareza, a soberba e a vanglória, que são alguns pecados capitais, segundo a doutrina da Igreja Católica. Ainda nesse mesmo palácio existem outro quadro chamado Os Efeitos do Bom Governo, que dessa síntese da alegoria do bom governo com o mau governo, aqui mostra como que o bom governo opera na polis, na cidade, né? Onde dá para ver as pessoas em harmonia, em paz, as mulheres aqui dançando, as pessoas fazendo suas trocas, suas mercadorias, seus trabalhos, seus ofícios, uma polis bem construída, ordenada, né? Em que as pessoas, em que os nobres, essa burguesia abastada tem um bom convívio social harmônico, né? Aqui em cima as pessoas também trabalhando conforme a polis e essa lei natural, esse direito natural, essa justiça do bem comum, né? Aqui as mulheres, que nem diz a legenda, dança e música das ociosas donzelas burguesas, né? Nessa polis. E aqui os efeitos do bom governo no campo, que é uma produção, que as pessoas elas não estão servindo a um tirano, mas assim a um rei dotado de virtudes, a um príncipe dotado de virtudes, né? E aqui as pessoas trabalhando no campo, que são os efeitos do bom governo. Com o mau governo não impera essa harmonia social, essa justiça, esse bem comum na polis, na cidade, né? Então, feita essa introdução sobre essa iconografia da justiça, do bem comum, né,
que mostrava, era a foto de capa dessa nossa live sobre direito natural. Eu passo agora a palavra para o Guilherme para tratar da perspectiva histórica do direito natural e que fiquem à vontade para fazer as perguntas nos comentários, né? E que vocês vão ver que faz muitos elos, muitas relações com a própria pintura que a gente mostrou agora no começo, né? Por favor, Guilherme. Claro. Eu vou tentar muito brevemente explicar o que seria o direito natural clássico e o que é o direito natural moderno, né? E o clássico eu vou diferenciar um pouco a doutrina dos clássicos propriamente, que seria Platão, Aristóteles e Cícero, e depois falar um pouquinho de Tomás. Vai ter que ser muito breve pelo nosso tempo, mas tentar fazer o melhor possível. Então, na República de Platão, que já é um dos principais textos da Antiguidade, aparece uma discussão sobre a justiça. O que seria a justiça, né? E no comecinho da República já aparece a noção de céfalo. A justiça seria pagar o que é devido, seria pagar as contas em dia, seria cumprir com seus deveres e assim por diante. Então, essa é uma concepção inicial. Essa concepção do céfalo, que é o que está começando a discussão, ela não é a concepção final de Platão. Platão vai muito além. E aí ele vai estabelecer tanto o fundamento da justiça, quanto a conexão da forma de governo com a justiça na pessoa individual. E aí vem toda a teoria dos governos da República, em que ele faz uma divisão tripartite da alma, colocando como se fosse um homem com 3 pedaços, a parte de baixo, uma parte de bode, que seria o Eros, que são os desejos sexuais, a vontade pelo dinheiro, o desejo de comer e assim por diante, que tem o seu papel na figura dos homens. A parte intermediária, que é o timos, que é o peito, que é a virtude, no sentido da força, coragem, a própria noção de conseguir vencer os males e tal. E, por fim, a cabeça, que é a que contempla a verdade, que busca o bem enquanto tal. Daí ele vai mostrar ali, junto com a analogia da caverna, que nós muitas vezes não enxergamos o fundamento de fato da justiça, porque nós estamos presos na nossa percepção exclusiva do material à nossa frente, o sensível. Portanto, nós não adentramos no campo do universal, portanto, no campo das ideias, que é o que ele chama, que não são ideias enquanto pensamentos, mas são os universais. Então, por exemplo, quando você fala que a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus, os ângulos internos, o que você está falando com isso é basicamente uma característica do triângulo, não do triângulo individual, de um triângulo individual, mas do triângulo enquanto tal. Portanto, você está falando de universal, algo que está ali. E o fundamento último da justiça é o bem. E aí, na analogia da caverna, você sai do reino das sombras e vê o mundo real, que é o reino das essências. E aí, por meio desse reino das essências, você identifica que, no fundo, essas essências têm o seu fundamento no ágaton, no bem. O bem é como se fosse a luz do sol que permite que as outras coisas sejam como são. E essa forma de governo equivale também a uma ordem justa na alma, porque a alma ordenada coloca as paixões mais baixas e tudo subordinadas à inteligência. Então, portanto, é uma alma ordenada, uma alma que tem cada ponto, né, que rejeita os desejos, mas simplesmente os coloca segundo uma ordem, né? E daí tem uma pessoa virtuosa. E a sociedade que faz isso, que coloca a busca do bem em primeiro lugar, que coloca a sua própria ordem em primeiro lugar, é a sociedade próspera, né? Então isso, portanto, há uma conexão entre a sociedade e a justiça da alma. Então, a pessoa justa e a sociedade justa. Então, a justiça tem esse fundamento. Em última instância, o fundamento da justiça não está nela própria, mas no próprio bem. Essa é a concepção platônica em linhas muito gerais. Aristóteles não vai exatamente divergir dessa posição, mas ele vai ter outra abordagem em relação a isso, porque ele vai para uma outra linha. Ele não adere exatamente à teoria das formas, mas à teoria da forma e matéria, que cada coisa é composta de matéria e forma, que também não dá para explicar tudo isso aqui agora, toda a metafísica da coisa. Mas, em resumo, os homens têm uma natureza muito própria, nós somos animais, de fato,
e, mais do que isso, animais racionais. Portanto, ser animais racionais, nós somos, por natureza, políticos, nós vivemos com outras pessoas cooperando para encontrar o bem. Que bem é esse? Por que nós vivemos em sociedade? Para encontrar o bem comum. Mas o que é o bem comum? Bom, o bem comum não é a soma dos bens individuais, não é o meu bem específico. É o bem da comunidade como um todo. Não em detrimento dos indivíduos, mas tendo em vista todos esses indivíduos e as suas potencialidades e tal. Por que é diferente dos bens individuais? Porque a soma dos bens individuais pode simplesmente criar uma comunidade desarmônica, que não é segunda ordem. E a busca por esse bem, o primeiro bem que uma sociedade busca é a subsistência, é uma vida que as pessoas sobrevivam, né? E esse é o fim imediato, porque sem sobreviver a comunidade não existe mais. Então, se as pessoas morrem de fome, se as pessoas são invadidas por outra força externa, elas não sobrevivem, portanto, a comunidade perde seu sentido. Mas o fim último é o bem da alma, que está muito conectado com a questão da justiça. Você quer uma cidade justa, em que as pessoas busquem, de fato, o bem, que elas vivam uma vida boa de fato. E esse bem tem um fundamento último transcendente, de essência, claro, não é um fundamento estritamente material, mas é exatamente uma noção de bem que perpassa a comunidade política e vai em direção ao bem das almas das pessoas, que é a noção de bem comum. Para essa noção de bem comum se dar, você precisa respeitar, porque faz parte do bem comum, as noções de justiça comutativa e distributiva, que ali no Aristóteles vai aparecer na ética e tal. E dentro dessas noções de justiça, evidentemente, você tem a coisa do direito, que é a busca do justo. Porque a sociedade que busca o bem, busca o justo. E esse justo, ele tem uma característica que nos é dada pela própria natureza. Em que sentido natureza? Veja, não é natureza no sentido de que a planta cresce por DNA. Porque os homens não são animais estritamente sensíveis. Nós não somos determinados pelas nossas paixões. O que é uma paixão em Aristóteles? Você tem ali o sujeito, ele recebe, quando um animal sensível recebe um estímulo, esse estímulo chocado com as disposições internas da pessoa, do animal, produz uma paixão. No caso dos animais não racionais, ele age segundo a sua paixão. Então, por exemplo, se o estímulo do bife da carne é muito atraente, e ele está com fome, ele vai agir segundo essa paixão. Se ele é adestrado, significa que você desenvolve uma tendência para o medo, e daí ele não age tendo em vista o medo em contraposição à vontade de comer. Então, assim que se adestra um cachorro. No caso dos homens, nós conseguimos deliberar sobre as nossas paixões. Portanto, escolher se os nossos atos vão direcionar para o bem ou não. Uma das principais formas que nós deliberamos para fazer o bem é por meio da justiça. Portanto, tem a ver com isso de dar a cada um o que é devido, sem dúvida, e de objetivamente respeitar as proporções próprias do justo. Por exemplo, se eu pego emprestado R$5, no prazo adequado e justo, que eu te devolvo R$5. Se esse prazo não é cumprido, há uma desordem nessa equação. Então, portanto, você poderia pensar em algum tipo de compensação por essa desordem. Mas veja que essa compensação pressupõe um certo conhecimento daquilo que é justo por natureza. E isso se dá tanto nas relações dos cidadãos, entre um com o outro, então, portanto, dos habitantes da polis, quanto na polis como um todo, e na parte do governo, que o governo tem que agir de fato segundo a justiça. Tudo aquilo que é feito na polis tem que seguir a justiça, tem que ser de acordo com o que é devido a cada um. Isso é uma necessidade, é algo que a razão nos mostra. Então, para Aristóteles, o bem da comunidade depende totalmente da justiça, e, portanto, daquilo que é justo por natureza, que tem implicações de direito civil e tem implicações no chamado direito público, né, que hoje em dia se chama do direito público, que seria, de fato, o direito em relação às proporções do governo da polis, da gestão da polis. Então, essa é a concepção de Aristóteles, em linhas também muito gerais. Ela se fundamenta na natureza das coisas, uma percepção do real.
E Cícero também não vai discordar disso, embora ele adicione um forte sentido de dever, que é bem próprio dos romanos, e com toda uma noção do direito romano que é profunda, que toda uma prática de direito que o Cícero reconhece. E justamente tendo a prática do direito romano, que muito da nossa tradição é derivado dessa prática, Cícero entende como o melhor modelo para a visão do direito, o direito natural. Agora, quando fala de direito natural, veja, o ponto é, se fala de direito positivo, seria o direito advindo de leis que são promulgadas pelo Estado, certo? Mas acontece que, na verdade, que eu deva seguir as leis promulgadas pelo Estado decorre do direito natural. Então, assim, o direito estrito sensu é o direito natural. O direito chamado direito positivo, ele só existe na medida em que existe um direito natural que o legitime, claro, porque se não tivesse um direito natural, não haveria nem por que eu ter equidade ou justiça nas relações que eu tenho, nem por que eu viver numa polis, nem por que eu fazer o bem para ninguém, nem por que ser correto seguir a lei, eu não precisaria de nada disso, isso aí é tudo uma palhaçada. Sem o direito, a própria noção de seguir a lei, perderia o sentido de ser um direito natural. Então, todo o direito se funda na noção do direito natural. Ele não é um código invisível, mas, de fato, o fundamento mesmo de toda a noção do que seria um direito. Noção de direito é o justo, né? Toda a noção do que é o direito decorre do direito natural. Com São Tomás, nós temos uma adição importante que é toda a noção da tratado da lei, que é a visão da lei, portanto, dos diferentes tipos de lei. Isso aí já pressupõe um conhecimento profundo da filosofia de Agostinho e, portanto, o legado romano, porque nos gregos a noção de lei era mais vaga, tem a constituição da cidade, tem os costumes e tal, mas quando elas não chegam em São Tomás, a própria noção do direito canônico, você já tem uma concepção mais evoluída da lei, e Tomás, combinando alguns elementos que ele tinha visto em Platão e elementos, Platão especialmente segundo Agostinho, não Platão bruto, né? Alguns elementos que vêm do mundo romano e a filosofia aristotélica, então Tomás tem influência dos três, ele formulou o Tratado da Lei. E aí muita gente tem um preconceito de achar que direito natural é a Bíblia, então não é. Para São Tomás, a lei divina equivale à revelação. Porque o que acontece? Para São Tomás existe o fundamento último do cosmos, que é a lei eterna. Só que esse nós não conhecemos, nós não somos Deus e nós não estamos aqui exatamente conversando com Deus para saber como que ele ordenou o cosmos. Portanto, nós não temos acesso à lei eterna. Nós temos acesso, nós participamos da lei eterna por dois caminhos. Só tem dois caminhos pelos quais nós podemos acessar essa lei eterna. Um dos caminhos e o conceito de participação já é bem platônico, mas aqui é um platônico meio agostiniano, que é diferente da filosofia de Aristóteles, então não dá para entender Tomás só com Aristóteles bruto. Mas, então, nós temos a noção de uma lei, que é uma lei divina, que seria a revelação, ou seja, Deus que se revelou por meio de Cristo, por meio da antiga aliança, mas especialmente de Cristo e da magistério da igreja, se revela de um determinado modo. Essa é uma forma de eu entender a lei eterna, de algum modo, não inteira, mas ter alguma certa participação. Só que essa linha da lei divina, muitas pessoas não têm fé, acabam não participando dos benefícios da lei divina. Portanto, para grande parte das pessoas e para o todo da comunidade, é extremamente necessário a percepção da lei natural. Que justamente eu percebo, e o que é uma lei? É aquilo que ordena a ação em direção ao bem, certo? Promulgado pela autoridade competente, de tal modo que eu consigo direcionar minha ação para o bem comum. E a lei natural, ela é percebida pela razão, e por meio da razão eu percebo as coisas que me direcionam em relação a esse bem. Qual que é uma das coisas principais que eu vou perceber? Bom, a própria noção do que é justo por natureza, o direito natural. Aquilo que é nas relações, nas trocas, na forma como é distribuída a sociedade, aquilo que é próprio, segue as proporções da justiça. Então a lei natural, ela está intrinsecamente conectada com a noção do direito natural. As duas coisas se complementam. São Tomás daí vai estabelecer toda aquela teoria do Aristóteles, vai resgatar a noção do bem comum, da comunidade, assim por diante, unindo ela a uma noção de lei natural,
mais claramente definido, que não tinha Aristóteles, né? E, portanto, conectando com essa noção de lei natural, você tem o fundamento mais completo para uma filosofia do direito realista. Por que é realista? Porque ela afirma a possibilidade de eu conhecer o real e os universais. Então, nesse sentido, Platão é um realista, Aristóteles é um realista, Cícero é um realista e Tomás de Aquino é um realista. Todos eles são realistas, embora de modos diferentes, mas eles são realistas. Eles afirmam a possibilidade de eu conhecer o real, que decorre da minha razão, essa possibilidade de conhecer, mas o real não decorre da minha razão. O real, ele decorre do mundo, eu percebo ele no mundo. Então, por exemplo, isso que eu falei dos R$5 devidos é algo que eu percebi no mundo, é algo que... Portanto, o direito natural, ele não tem a noção de uma coisa inata. É inata a capacidade de você descobrir o direito natural, não é inata o conhecimento do direito natural. Então, é por isso que tem povos diferentes que simplesmente não praticam o direito natural, porque você não nasce sabendo o direito natural, você nasce com a capacidade de descobri-lo, não com a capacidade de sabê-lo, tanto que muita gente não entende, certo? Então, tem coisas que são evidentes para nós, como diria São Tomás, e coisas que são evidentes por si mesmas. Em si mesmo, o direito natural é evidente, mas não para as pessoas precisam descobri-lo, conhecê-lo. Portanto, por isso que tem povos longínquos que não entendem. O direito moderno, ele é uma negação disso, direito natural, o dito direito natural moderno. Ele até parece mais que o tal do positivismo jurídico, que é o seguinte: eles pressupõem a negação da possibilidade de eu conhecer a justiça de algum modo, e, portanto, de eu conhecer a realidade universal. Então, isso é um pressuposto meio nominalista, de que eu não tenho como conhecer a realidade universal, eu tenho que me limitar a fatos atômicos isolados. E aí, dado que eu não consigo conhecer a realidade, o real, eu me resigno a, por meio de proporções racionais, tentar derivar da minha própria razão um direito que seria um direito natural, mas derivado da minha razão, e não derivado de uma percepção do real. Então, portanto, a razão deixa de ser o caminho pelo qual eu percebo a justiça e o direito, e passa a ser o próprio fundamento do direito. Isso, obviamente, leva a um subjetivismo tremendo. Isso daí é como seria o direito natural, tal como percebido, sei lá, por John Locke, por Thomas Hobbes. Ainda entra na noção de comunidade diferente. Comunidade não busca o bem comum, mas ela se une por meio de um contrato social, que é meio assim, ó, ao invés da gente se matar, vamos fazer um certo contrato para um não matar o outro. Mas isso é porque já se pressupõe que a comunidade política não busca o bem comum. Muitas vezes não busca mesmo, especialmente depois do advento de caras como o Locke, como o Hobbes, que daí prejudicam tremendamente a capacidade de a gente encontrar o bem comum. Já é difícil as pessoas aprenderem o direito natural, ainda mais se o cara ensinar uma doutrina errada, mas enfim. Então esse direito natural moderno, ele se baseia numa certa negação da percepção do real, na negação de eu entender aquilo que é a realidade e me resignar a proporções de ideias. Ele abre o caminho porque o chamado positivismo jurídico, porque simplesmente Hans Kelsen é um kantiano e Kant é um dos pais do direito natural chamado moderno, certo? Derivado da razão. Então, ele abre o caminho, é claro, porque daí o Hans Kelsen vai simplesmente postular um postulado meio aleatório da norma fundamental, que é porque, como ele não quer derivar o direito de forma alguma do real, ele tem que inventar um postulado teórico para poder formulá-lo a partir da razão. Então, o tal do positivismo decorre do tal do direito natural racionalista, né? Uma coisa está conectada à outra, eles são da mesma escola. Os dois pressupõem a negação da busca do justo. Daí, se você aceita essa premissa, você exclui o elemento do justo, e você se resigna a estudar as leis contemporâneas sem ter nenhum tipo de ferramenta para poder pensar um estado mais elevado, uma ordem mais elevada do que a atual. Você perde ferramentas substancialmente, né? Daí você vai ter que derivar uma sociedade melhor a partir de preceitos, sei lá, tipo, esses preceitos derivados da razão, como se a razão pudesse alterar o mundo, né? Que é um pensamento muito perigoso. Então, com o direito natural moderno, é que há, de fato, a tal da crise do direito natural, e as pessoas passam a achar que o direito natural é uma coisa imbecil. Por quê? Porque perderam a noção do direito natural clássico, dito clássico, que é fundamentado no real, né? Que é o que faz sentido, o moderno não faz tanto. Então, em linhas muito gerais, muito introdutórias, é isso que seria o direito natural e a lei natural, né?
Eu acho que eu consegui passar aí, no tempo hábil, tentar passar aí pelo menos 4 grandes nomes aí, que é Platão, Aristóteles, Tomás e Cícero, né? Perfeito, Guilherme. Não sei se o Gil tem alguma observação para fazer, eu tenho algumas aqui. Tenho algumas observações, Não, por favor, pode fazer. específico, na verdade. Bom, de novo, obrigado, Rubens, pelo convite, e não só uma alegria, mas uma honra estar aqui com o Guilherme também. Eu que agradeço. Com você que tem amigos em comum, né, com quem eu tenho amigos em comum. O Guilherme falou que você, em certas condições, você pode olhar para o real e perceber que você deve R$5 para uma pessoa. Eu percebo que eu devo alguma coisa de gratidão intelectual aí também para o Guilherme, né, por causa dessa circunstância que eu comentei, do trivial. Dentro desse assunto de direito natural, dentro dessa ideia de que o direito não se resume ao direito positivo, ao direito que é colocado por alguma autoridade, à lei, ao decreto, à Constituição, ao Tratado Internacional, né, essa ideia fundamenta várias doutrinas específicas, né? Por exemplo, a doutrina da lex injusta, né? Lex injusta non est lex. Quando você tem uma lei positiva que agride frontalmente o direito natural, aquilo aparece uma lei, mas não é verdadeiramente direito, né? No caso do direito positivo que autoriza a escravidão, por exemplo, né? Ou, hipoteticamente falando, de um direito positivo que retire a criança dos pais sem qualquer motivo desde o nascimento, para que seja educado pelo governo. Esse é um capítulo do direito natural, a lex injusta, mas eu queria falar um pouquinho sobre a ideia da equidade, né, que é um outro assunto dentro do direito natural. Então, eu vou dizer mais ou menos o que é isso, depois eu vou dizer o que é isso, assim, explicando por que é conveniente aceitar essa doutrina da equidade. Depois eu vou argumentar um pouquinho contra a equidade, né, o set contra, argumentar um pouquinho contra, e no final pretender que ainda assim a conveniência disso se sustenta, tá? Gil, então, diga lá. Só antes de você falar sobre a equidade da tua parte, eu queria fazer umas observações para o Guilherme, só aproveitar o gancho para daí não ficar perdido no final, tá bom? Perfeito. O que o Guilherme disse de Cícero ali, eu, por coincidência também, ontem eu terminei de ler a Formação do Pensamento Jurídico Moderno do Villei, que é uma excelente obra, eu sou apaixonado pelo Villei, gênio da ciência jurídica. O que ele diz de Cícero é o seguinte, né? Cícero, ele queria deduzir uma lei natural da razão do homem, né? Então, Cícero, ele queria achar na razão, está na cabeça do ser humano, que essa razão, ele usa essa palavra razão seminal, que está na cabeça do ser humano, no logos do ser humano, né? Ele queria achar noções comuns e universais que todos os seres humanos, através de um exercício de sabedoria, iriam descobrir e chegar àquela conclusão, né? Então, ele queria achar um direito natural interno na mente do ser humano. Já Aristóteles e São Tomás, que segue sua tradição, eles procuram um direito natural exterior, não interior. Exterior no funcionamento da polis. A polis sendo natural, que nem o Guilherme falou. Então, eles observam os conjuntos da polis, a sociedade da polis, e dali eles deduzem quais são as relações naturais dos seres humanos do mundo externo, não da razão interna. E se eu estiver falando qualquer besteira, por favor, Guilherme, Gil, me corrijam aqui, mas isso... eu discordo dessa interpretação exatamente, né? É do Villei essa interpretação, né? Não é a minha, certamente, assim, do Cícero, embora Cícero seja muito difícil você falar, isso não levantaria grandes... eu discordo, mas eu não levantaria grandes bandeiras contra, de falar assim, é um absurdo o que ele está falando, porque, na verdade, como o Cícero tem influência eclética, influência cética, influência... estoica. Sei lá, estoica, do que você pensar. Quase tudo que você falar sobre Cícero pode ter algum fundamento de verdade. Então, assim, algum tipo de fundamento no que ele está falando, sim. Embora eu rejeitaria essa hipótese pelo seguinte, é muito forte na obra do Cícero, né? Um elemento de visão romana de dever, como tem lá nos deveres,
que tem um fundamento externo à pessoa e que ele vê muito na própria noção do que é Roma, né? Uhum. Então, além do mais, ele teve formação com Aristóteles, e quando ele fala da sabedoria, por exemplo, a sabedoria é discernimento do real. Então, por mais que se queira... Então, é uma questão de interpretação de Cícero. Até que ponto nós vamos interpretar Cícero como cético e eclético, e até que ponto nós vamos interpretar Cícero como aristotélico. Agostinho mesmo já tem uma outra interpretação de Cícero, ainda uma terceira, que não é essa nem do Villei, nem essa tão aristotélica, já é uma outra, que Agostinho vê Cícero de outro modo, e Cícero foi uma influência muito grande para Agostinho. Então, é uma polêmica de interpretação ciceroniana. Eu, sinceramente, não veria exatamente como o Villei, me soa moderna essa leitura que o Villei fez. Mas também não acho absurda, insana, porque o Cícero, de fato, Cícero tem uma protovisão de um direito das gentes, assim, tal como nós entenderíamos, né? Então, nós poderíamos tentar, de algum modo, associar o direito natural, tal como Cícero entende, ao direito da gente, portanto, uma coisa mais direito comum do que isso, seria mais o elemento estoico, né? Então, se a gente lê Cícero como muito estoico, daí Cícero vai para esse lado. É isso, então, eu acho exatamente isso que o Villei faz. Ele lê Cícero mormente sob a lente estoica, né? Isso que ele faz. É uma possibilidade interpretativa. Eu acho uma possibilidade interpretativa válida, mas discordo. Mas acho uma possibilidade interpretativa super válida. Acho que ele puxa um lado do Cícero que tem, de fato, uma presença, né? Mas Cícero é o mais, digamos assim, dos 4 grandes que eu citei, eu diria que é o mais que você poderia argumentar como fugindo de uma noção realista do direito natural dos 4, de fato, sim. Embora eu ainda proclamaria que ele está na linha mais realista, mas de fato, dos 4 é o mais que se poderia pensar. Os outros 3 aí nem se cabe isso, né? Outra coisa do que você mencionou do realismo jurídico, né? De buscar a realidade na ontologia das coisas, isso é próprio da jurisprudência romana, né? Que o Villei até faz essa distinção que, não obstante o Cícero tendo essa visão estoica desse direito natural dele, mais compartilhado a uma razão interna, a jurisprudência romana, ela era profundamente aristotélica, em que cada caso se buscava um novo direito, né? A lei era apenas auxílio a que cada decisão se proclamava, né? Então, em cada caso diferente, deve-se procurar a justa proporção, né? O sum quique tribuere, né? Que é a expressão latina, a justa proporção de cada causa. E a partir dessa causa, né, se deduzem as leis. Então, eu esqueci qual que é a expressão latina agora, mas acho que é o direito não deriva da lei, mas a lei deriva do direito, né? Sim. Então, eu tenho uma divergência, daí outro ponto, eu tenho uma divergência com uma das teses centrais do Michel Villei. Eu acho que ela está completamente errada. O Michel Villei, ele quer sempre separar lei natural do direito natural. Eu acho que isso é um erro bruto, assim, tremendo, assim, e eu entendo perfeitamente por que ele está querendo fazer isso. Ele está querendo fazer isso porque, na época dele, no âmbito de neotomismo, de alguns neotomismos decadentes que circulavam na França. Olha, na França, um cara como Michel Villei eu expuso, certo? Porque é tudo menos o que tem ali na França circulando na época dele, com exceção, talvez, Garrigou Lagrange ou outros, é tudo menos tomismo de fato, certo? Não tem tanto caos. Que com a noção neotomista de lei natural que eles tinham, até entendo que ele ache isso. Mas se a gente restituir uma noção mais realista de lei natural, eu acho completamente inconcebível na leitura diária. Sequer, é que assim, esse problema é mais tomista, porque em Aristóteles não tem como ter tanto esse problema, porque não tem tanto claro uma noção de lei natural. De fato, então é mais um problema tomista. Mas eu acho inconcebível, pela leitura de São Tomás, não associar a lei natural ao direito natural. Eu acho que as coisas são completamente entremeadas, embora elas sejam distintas. Isso, nesse ponto, daí o grande mérito do Michel Villei. Distinguir direito natural de lei natural é correto, certo? Existe o justo por natureza e existe a lei natural. As duas coisas são distintas. Mas distintas, existe uma relação de dependência, com certeza, do direito natural em relação à lei natural. Por quê? Não só por esse elemento, porque todo o âmbito da ação humana e da ação prática tem uma relação de dependência com a lei natural para São Tomás. Às vezes não existe ação prática, razão prática, ou ordem política, ou qualquer coisa,
dissociado da lei natural para São Tomás. Isso não tem nenhum sentido de se falar. Então eu acho errado o Michel Villet, embora seja um gênio, e embora ele tenha o grande mérito de uma visão muito correta do que é direito natural. Excetuando esse aspecto, daí também novamente, daí o quanto você vai achar que o próprio nobríssimo Javier Hervada, que seguiu a linha do Villet, mas já questionou um pouco essa questão do Villet, puxando mais a coisa da lei natural do que o Villet, certo? O próprio Javier Hervada já faz isso. Por quê? Porque já viu uma certa limitação nessa visão do Villet, que faleceu recentemente, coitado, faleceu agora, que Deus o tenha, o grande Javier Hervada. Então Quando foi? Oi? Quando que foi? Faleceu agora, acho que oi? Um mês atrás, né, mais ou menos. Um mês atrás. Faleceu agora. Sério mesmo? Então, assim, enfim, eu discordo dessa tese central do Villet. Agora, isso não exclui a brilhantez do Villet, certo? Discordo de algumas outras leituras que ele faz desse livro, a formação do pensamento jurídico. Discordo mais umas 5 leituras. Mas, embora eu discorde, reconheço o mérito muito grande aí na leitura dele. Discordo de 10%, vai, 90% estou de acordo. Mas 10% faz diferença também. Por fim, só mencionar também que eu pessoalmente tenho essa ideia que se você é um defensor desse realismo jurídico, desse direito natural clássico, você tem que se filiar a uma corrente de common law, nesse direito anglo-saxão, né? Que a Continental Law ela abre muitas portas para a efetivação do humanismo jurídico, absolutismo jurídico e desse positivismo jurídico quase que fanático. Então, esse direito natural está muito atrelado também, não que hoje se pratique direito natural clássico nos Estados Unidos, na Inglaterra, Austrália, etc., mas que a noção de common law é mais apropriada ao direito natural clássico que a própria civil law, né? É que, na verdade, veja, nós temos uma certa common law no Brasil, e, na verdade, a tradição europeia inteira, ela tem um direito fundamentado no costume, sempre foi assim. Isso é uma invenção dos positivistas, pós-Revolução Francesa e de malucos, que excluíram o nosso direito costumeiro, daí a única coisa que lá acabou que eles continuaram valorizando mais claramente o direito costumeiro, porque a noção de que você tem que ter todo o fundamento das coisas baseado na lei escrita, isso não é próprio da tradição brasileira, ou da tradição ibérica, ou da tradição europeia, isso é uma invenção posterior, código napoleônico, sei lá, é uma afronta contra. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples disso, quebrando um pouco a noção. A relação de suzerania e vassalagem, em grandes partes, não era escrita, mas mudava toda a estrutura política da França medieval, por exemplo. E era uma tradição costumeira. Várias noções do Estado, na ocasião da Idade Média, eram baseadas no costume. Então, na verdade, assim, o fato é que a noção do direito com conexão no costume, né, que não é o direito natural ainda, mas é um elemento que faz parte da sociedade tradicional e que faz parte da cultura brasileira e de várias outras, ela está conectadíssima à nossa própria tradição, mas isso foi perdido. Então, eu concordo com, assim, o common law não é o direito natural, mas o direito costumeiro ele é muito importante para se entender também uma noção mais ampla do direito, né? E é muito triste que nós temos perdido isso aqui no Brasil. Nós temos uma tradição tão rica quanto a Inglaterra de common law, se por common law você quiser dizer o direito consuetudinário. Só que isso foi perdido, né? A gente não sabe mais os nossos próprios costumes, daí é um problema até civilizatório, né? E por fim, última coisa aqui, que você chegou a mencionar o nominalismo, né? E eu, pelo menos, tenho essa visão que ele é muito pouco estudado, o nominalismo, da minha experiência na Faculdade de Direito do Paraná, né? Não sei se isso se estende em todas as universidades, mas é uma visão geral que eu tenho é que o nominalismo ele é pouco estudado como irrelevante. Mas o nominalismo, né, o Villet defende que os 2 pilares do direito moderno é o laicismo, não a laicidade, o laicismo de São Tomás, unido ao individualismo do nominalismo, né? Então, o nominalismo é algo que deve de fato ser estudado,
e para compreender melhor o que não é o direito natural, e tendo essa compreensão do que não é o direito natural, você melhora a tua compreensão do direito natural. Com certeza o nominalismo é pouco estudado na universidade, mesmo na faculdade de filosofia, pouca gente estuda de fato o nominalismo, embora não existiria John Locke, não existiria Lutero, não existiria Hobbes sem nominalismo, né? Sim. Eles dependem deles literalmente. Lutero foi educado na filosofia por um nominalista, foi Gabriel Biel. Então, o fato é que essas traduções são muito importantes para a própria noção do que é o direito na modernidade. Então, o nominalismo é pouco estudado. Quanto ao laicismo de São Tomás, eu diria que até mais do que o laicismo de São uma certa noção laica, São Tomás e tal, seria mais derivada da noção do Henrique de Gante ou de um Sigurd de Brabanto de Aristóteles do que própria de São Tomás, que é outra, né? Então você tem ali interpretações variadas de Aristóteles e muitas pessoas se associam. Então talvez a combinação seja mais da visão do Sigurd de Brabanto e do Henrique de Gante com o nominalismo do que propriamente com São Tomás. Então essa é uma outra leitura ainda de disputa de filosofia medieval. Novamente, isso é complexo, depende muito da interpretação. Mas, enfim, então eu acho que isso daí, você tem aí o advento da modernidade, que é muito nominalista, e nominalismo não tem essa tal dessa modernidade atual, não tem como, né? Porque com a percepção dos universais, muda tudo. Ockham não foi o primeiro medieval nominalista, você tem ali Rosselino, você tem outros antes dele, né? Não, então, perfeito. Agora eu passo a palavra pro Gil para falar sobre equidade, né? E agradecer mais uma vez aqui a presença dele, né? Que eu não conheci até hoje, prazer imenso estar aqui com a gente. Indicação do Luiz Eduardo Gomes, meu grande amigo, né, da faculdade. E a palavra é sua, por favor, Gil. Legal. Então, falar um pouquinho sobre equidade, né? Uma das doutrinas, uma das ideias que se fundamenta no direito natural, em você afirmar que nem todo direito é direito positivo. Eu vou dar 2 exemplos, tá? Um exemplo prosaico. Imagina que o professor de universidade fica revoltado com o fato de seus alunos e fala assim, olha, a partir de semana que vem a regra é a seguinte, depois que eu entrar na sala, ninguém entra mais. E aí, na semana seguinte, os alunos se corrigem um pouco e ficam apostos, né, já nas cadeiras, e um deles, inclusive, fica esperando o professor chegar na porta ali. E o professor chega e, por favor, professor, depois do senhor. E aí o professor entra e fecha a porta e não deixa esse aluno entrar, né, que fez essa cortesia para com ele, porque a regra era depois que o professor entra, ninguém entra mais, né. E um outro exemplo, um exemplo real, né? Alguns exemplos que eu vou citar aqui de direito brasileiro, eu peguei do livro do Humberto Ávila, Teoria dos Princípios. E aí o exemplo é o seguinte, em certo momento, a legislação brasileira previu um regime de tributação favorecida, com menor carga tributária e menos formalidades, né, as obrigações acessórias, para empresas pequenas que atendessem certas condições. Uma das condições era a empresa não pode fazer importações de matéria-prima. Então, a regra é, se você faz importação de matéria-prima, você está fora desse benefício. Bom, um dia, uma certa empresa, desavisadamente, que estava enquadrada nesse benefício, importou 4 pés de sofá. Uma única vez, né? Importou 4 pés de sofá, era uma empresa que fazia móveis. E foi desenquadrada, né? Porque a regra era, se você importa, você está fora do regime, porque nós queremos favorecer a indústria nacional. Esses 2 casos são casos típicos de equidade, né? O professor, por exemplo, que não deixa o aluno entrar, que por cortesia esperou o professor entrar antes de si próprio, aplicou rigorosamente a regra, na hipótese que se enquadrava nela. E assim também o fisco, que exclui a empresa porque realizou uma importação de 4 pés de sofá, aplicou rigorosamente a regra. Mas nesses 2 casos, a ideia da equidade é a seguinte, nesses 2 casos existe uma particularidade que faz com que aplicar a regra
a eles não seja adequado, né? Eles até entram na hipótese da regra. De fato, a empresa importou. De fato, o aluno entrou depois do professor, tá? O aluno não estava na sala quando o professor entrou. Mas tem peculiaridades que fazem com que seja inadequado aplicar a regra nesses casos, né? Então, o conceito é isso: não aplicar uma regra num certo caso que está contido no âmbito da regra, porque esse caso tem uma particularidade que faz com que não seja adequado aplicar a regra nesse caso, né? É importante não confundir esse conceito de equidade, que tem a ver com direito natural, né, que a gente pode chamar de equitas até, para não confundir com outro tipo de equidade que existe no Brasil, tá? Que é aquele previsto em vários dispositivos legais. Vários artigos de lei brasileiros mencionam a palavra equidade. O juiz julgará equitativamente, o juiz julgará por equidade, né? Por exemplo, o Código Civil ele fala assim: olha, se você causou um dano para alguém, você vai ter que indenizar. Quanto você vai ter que indenizar? O mesmo montante que o dano que você causou, né? 944 do Código Civil. E aí o parágrafo único fala assim: porém, se você teve uma culpa muito, muito leve, e mesmo assim você causou um dano muito, muito grande, você tem uma desproporção aí, o montante indenizável não precisa ser igual ao montante do dano, vai ser menos, né? Mas quanto menos? 10%, 20%, 60%, 80%? E aí a regra diz: se houver essa desproporção, o montante será minorado equitativamente pelo juiz, né? Ou seja, em cada caso concreto, o juiz vai decidir quanto por cento a menos ele vai condenar a indenizar. Um outro exemplo, quando você coloca no seu contrato uma multa por descumprimento de obrigação, né? A gente chama de cláusula penal. Se existe o cumprimento apenas parcial da obrigação, a multa se aplica, porque a multa era para o não cumprimento perfeito, né? Então, a multa é aplicável. No entanto, imagina que a pessoa cumpriu 90% da obrigação, cumpriu quase tudo. A multa se aplica toda? O Código Civil prevê, no 413, que o juiz vai minorar a multa equitativamente, né? E tem vários outros exemplos, assim, de leis brasileiras prevendo juízo por equidade. Por que isso não é equitas? Porque o pressuposto para equitas é não aplicar a lei. A definição é não aplicar a lei num caso que tem uma certa peculiaridade. Bom, se a própria lei brasileira, em certos artigos, manda julgar por equidade, isso não é equitas, né? Porque equitas é não aplicar a lei. Então, só para não confundir, a gente está falando de uma coisa que é não positivada, né? É não aplicar em casos concretos com peculiaridades. E isso para os romanos, o Rubens até citou essa passagem do digesto, essa definição do digesto, a definição de regra, né? Para os romanos, o que era uma regra e o que era direito? Regra, em latim, é regula, né? E regula é a mesma coisa que designa uma reguinha assim, daquelas de construção civil, para alisar o cimento que você está construindo, né? Então, a ideia da régula é passar régua nas coisas, pegar um monte de situações aproximadamente iguais, ou semelhantes, e passa a régua e trata tudo como se fosse igual. É natural que, de vez em quando, você encontre um buraco grande demais, né? E que aquela régua não dê conta de alinhar aquela situação concreta, né? Então, eles diziam, non ex regula ius sumatur, né? Que o direito não seja tomado da regra, da régua. Sed ex iure quod est regula fiat, mas que a regra seja feita a partir do direito que existe, né? Que existe nas coisas, o direito está nas coisas. Então, a ideia é basicamente essa, da equidade. Bom, o que é que alguém poderia dizer contra essa doutrina, contra um tal posicionamento no direito brasileiro hoje? Existem basicamente dois tipos de argumento contra essa equitas. Por um lado, você pode dizer assim, nós não precisamos da equitas porosa injustiça no direito positivado. Então, não tem por que ficar permitindo essas brechas para o juiz. Por outro lado, você pode fazer uma crítica dizendo da conveniência
dos ganhos sistêmicos de se ater rigorosamente à lei sempre. Tá? Então, essa primeira crítica à Equitas, que se baseia no atual direito positivo brasileiro, dizendo que ele é muito bom, como é que nós podemos, ainda assim, defender a Equitas contra essa crítica? A gente pode dizer assim, olha, é verdade que você pega o Código Civil hoje, ele é um sistema de normas, né, de proposições, cheio de exceção, subexceção e subexceção. É muito refinado. Então, realmente é difícil hoje em dia você achar casos de patente e injustiça no direito positivado. Mas, assim, isso só é assim porque esse direito foi sendo construído ao longo de muitos séculos de forma estável, né? Já houve épocas, você pega os primórdios do direito romano, aquela regra que diz um contrato assinado deve ser cumprido, né, um contrato pactuado deve ser cumprido, nós hoje admitimos uma exceção a ela, que é a exceção da coação, né? Se você se obriga coagido, né, com uma arma na sua cabeça, esse contrato, você não precisa se vincular a ele, a gente diz, ele é anulável. Bom, nem sempre foi assim. Isso aí surgiu como uma exceção equitativa. A regra era tamen coactus voluit. Embora coagido, ele quis. Então, o juiz ele tinha duas opções. Ou ele julgava por equidade e não obrigava o sujeito que concordou com uma arma na cabeça a cumprir o contrato, ou ele dizia, não vou aplicar equidade e mantinha esse tipo de vinculação. Mas esse exemplo que você está dando, ele é anacrônico, é muito antigo. Tudo bem, mas esses dois exemplos que eu dei do Código Civil, a possibilidade de minorar uma cláusula penal em caso de cumprimento parcial da obrigação, e a possibilidade de minorar a indenização, no caso da responsabilidade extracontratual, quando há uma desproporção muito grande entre a culpa e o dano, no 944, parágrafo, e o 413, são dois artigos que não existiam no Código Civil anterior. Ou seja, isso só passou a existir no direito brasileiro a partir de 2003. Né? Não é tão antigo assim. E agora, você imagina o juiz que, num caso regido, em fatos acontecidos até 2002, a pessoa tem uma culpa levíssima, né? Tropeça por desatenção, por exemplo, e causa um dano de 10 milhões de reais. Se você vai seguir rigorosamente a lei, essa exceção da desproporção não está prevista, não está positivada. Ou o caso da pessoa que cumpre quase toda a obrigação, viola, bom, a lei não previa a minoração da cláusula penal. Então, esse tipo de situação, até muito recentemente, pelo menos está provado que existia. E, no fundo, sempre vai haver situações que não estão bem reguladas pela lei. Simplesmente porque, se você se coloca no gabinete, na cadeira do legislador, e tenta contemplar todos os possíveis casos de um dado problema para regulá-los, sua inteligência não é capaz de prever todos os cenários possíveis. Né? Sempre quando você quer reduzir a escrito uma realidade complexa, você vai deixar alguma coisa faltando. Né? Imagina se eu te falasse para resumir o seu filme favorito em 30 palavras. Muita da complexidade do filme seria perdida, né? Mesmo se você já conhecesse o filme inteiro. Agora, você imagina realidades que você ainda não conhece, que vão surgindo. Então, afirmar, como dizia essa primeira crítica à doutrina da Equitas, afirmar que o nosso direito é satisfatório é um negócio que é um tipo de crítica que é contingente, historicamente. Assim, ele é satisfatório no âmbito do direito civil, particularmente, ele é menos insatisfatório, né, uma litate. Ele é menos insatisfatório no direito civil, que é um ramo mais estável, mas ainda assim deixa a desejar. E imagina nos outros ramos. Né? Bom, um segundo tipo de crítica a Equitas você pode fazer invocando a legalidade. Né? Nós vivemos num país em que a Constituição diz que ninguém vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa alguma, senão em virtude de lei. Então, assim, o regime jurídico para as minhas ações, alguém pode dizer, é a lei, não é o que o juiz vai achar justo. E você pode até refinar esse tipo de crítica, né? Em vez de ficar afirmando dura lex, sed lex, tem que seguir a lei porque está na lei e ponto. Não, você pode dizer, olha, é bom, sistemicamente é bom que as leis sejam bem cumpridas. E esse argumento é mais sofisticado. Você fala assim, do ponto de vista, você divide em três, né? Do ponto de vista de segurança jurídica, em primeiro lugar,
convém que a pessoa saiba quais serão as consequências jurídicas das condutas que ela toma. E isso só é possível se o regramento é pré-definido, né? Não se o juiz vai decidir no caso concreto, que quando surgir, depois que for judicializado. Em segundo lugar, se as regras são pré-definidas, você diminui o risco de o juiz julgar arbitrariamente, julgar subjetivamente, né? Então, porque assim, eu não nego que haja juízes virtuosos. Eu, inclusive, conheço algumas histórias de juízes muito virtuosos e com fama até de santidade, já falecidos. Não nego que haja, mas também não dá para negar que os juízes não são todos santos, né? Agora, se você cai por acaso com um juiz que vai te julgar que não é virtuoso, pode ser que ele decida o seu caso não com base na reta consciência do que seja justo, mas com base na preferência subjetiva dele. Não foi com a sua cara. Agora, se não existe um parâmetro prévio e objetivo de regra, então não tem como eu comparar a decisão dele com esse padrão e dizer que foi imparcial, né? que foi parcial. E aí, em terceiro lugar, diz o Humberto Ávila, tendo um sistema pré-definido e abstrato, você diminui custo de deliberação e custo de coordenação. Tá? E vou fazer uma analogia para explicar isso. Imagina o seguinte: o governo tem X reais para destinar para a saúde a cada ano. E existem Y reais que é a soma. O fulano, ele quer que o governo dê para ele um cataflã para dor de garganta, o outro quer um remédio de R$1 milhão experimental, o outro quer, enfim, soma tudo isso. É fácil perceber que as pretensões somadas são maiores que o dinheiro do orçamento, né? Então, como é que a gente reparte? Tem dois caminhos. Ou a gente fixa um sistema prévio de regras, olhando para o todo do orçamento, vendo aquilo em conjunto, e determina e discrimina quais são as pretensões que serão atendidas. Ou a gente diz, não, vamos deixar cada pessoa singular entrar com uma ação, pedir para o juiz se convence ou não da justiça dessa pretensão, e condena o Estado a pagar, até o momento em que acaba o dinheiro. Aí, quando acabar o dinheiro, quem ainda não foi atendido não será mais atendido por razões, a realidade se impõe, né? Não tem dinheiro. E quem já foi está feliz. Essa é uma outra possibilidade de alocação dos recursos. Acontece que essa primeira possibilidade de centralização, né, da decisão para um órgão único, ela tende a ser mais justa, porque esse órgão único contempla o todo, enquanto que o juiz individual contempla o caso concreto. Além disso, esse órgão único e prévio, né, que regula prévio ao fato, ele não está de frente a nenhuma situação humana muito premente de vida ou morte, né? E o juiz, às vezes, a pessoa chega para ele e fala, olha, eu sei que é um remédio caro de R$1 milhão, mas se você não condenar o Estado a me pagar, eu morro amanhã. Isso mexe um pouco com o subjetivo, mexe um pouco com o emocional, menos com o racional. Então, de fato, essa crítica bem construída nos leva a dizer que seguir as leis rigorosamente traz benefícios sistêmicos, né? E temos que reconhecer que hoje a gente vive num país de bastante insegurança jurídica, né? De bastante irreverência pela lei de maneira geral, né? A gente fala da Constituição em termos muito bonitos, assim, a Carta Máxima, é a Lei Magna, é a Carta Áurea, você coloca todos os adjetivos poéticos que você quiser, letras maiúsculas, né? Mas na hora que incomoda um pouco seguir a Constituição, a pretexto de interpretar, você passa por cima, né? E muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes. Então, por um lado, essa crítica da insegurança jurídica e, por outro lado, esses encômios, esses louvores à legalidade são pertinentes, tá? E o legislador brasileiro tem, inclusive recentemente, legislado no sentido de proibir a equidade, de mandar o juiz ser mais legalista, né? Você olha o Código de Processo Civil atual, de 2015, foi introduzido um artigo no Código que diz assim, grosso modo, é uma frase curta, diz:
o juiz só pode julgar por equidade nos casos previstos em lei, né? É o 140 parágrafo do Código de Processo Civil 2015. O juiz só pode julgar por equidade nos casos previstos em lei. Ou seja, ele não pode julgar por equitas, né? Porque o pressuposto para equitas é ir contra a lei. Se a lei prevê, você nunca vai poder fazer equitas. É grosso modo isso que o dispositivo está dizendo. A questão, e o Guilherme disse isso também, quando ele mencionou que o fundamento para o direito positivo tem que ser o direito natural, e não o próprio direito positivo, né? Porque essa postura do nosso legislador, tudo bem, existe o problema da insegurança jurídica, mas você não resolve isso editando uma lei que diz você tem que seguir a lei. O que essa lei diz? As leis devem ser seguidas rigorosamente. Tá, e me diz, por que eu preciso respeitar esse artigo de lei? Ah, porque as leis devem ser seguidas rigorosamente. Então, o argumento é, as leis devem ser seguidas rigorosamente, o artigo 140 é uma lei, logo as leis devem ser seguidas rigorosamente. Você percebe que a conclusão já estava na premissa, né? É uma petição de princípio. É ilógico esse tipo de atitude para proibir a equidade. Então, como é que nós poderíamos conciliar essa constatação de que existe essa insegurança com a constatação de que a equidade simplesmente não pode ser proibida por um ato de positivação legal? Bom, na minha opinião, o caminho é aplicar bem a equidade, que as pessoas saibam bem o que é e saibam aplicá-la razoavelmente, racionalmente. Então, grosso modo, dá para dizer 2 critérios, assim. Por um lado, você tem que olhar se o caso em que você tem que confrontar essa situação concreta em que você está pretendendo aplicar a equidade com a razão, o sentido da regra abstrata, né? E aí você vê se aplicar a equidade aqui fere aquela razão, né? Fere o sentido da regra abstrata, da generalização. Então, o exemplo da empresa que importou 4 pés de sofá e assim violou a regra que proibia importações, nesse caso, essa importação de 4 pés de sofás não foi deletéria, não prejudicou a indústria nacional, você pode argumentar. Porque o negócio é tão pequeno que é irrelevante, né? O que são 4 pés de sofá perto da indústria de imóveis, da indústria nacional de pés de sofá, né? Então, você tem margem para aplicar equidade. Agora, pega um outro caso. Existe uma regra que diz que as provas obtidas ilicitamente, as provas que incriminam alguém, mas que são obtidas violando certas garantias dessa pessoa, por exemplo, violando o sigilo de correspondência, violando... A regra diz, esse tipo de prova não pode ser usado para incriminar alguém. Bom, agora imagine um caso concreto em que você obtém uma prova cabal para condenar alguém por um crime terrível. E essa prova foi obtida com violação ao sigilo de correspondência ou de domicílio. E aí, pode relativizar a regra ou não? Nesse caso, veja, o argumento é o seguinte, se você permite usar a prova, se você flexibiliza a regra, você frustrou a razão da regra, que era justamente impedir a violação ao domicílio ou o sigilo de correspondência. Então, esse caso é um caso em que é mais difícil recorrer à equidade, porque parece que o caso aplicar a equidade violaria a razão da regra, né? Então, esse é um tipo de critério, olhar para o sentido, para a razão, para a ratio da regra. Um outro critério é você olhar se esse caso tende a ser recorrente, tende a acontecer muitas vezes, né? O Humberto Ávila, de novo, ele dá o exemplo que é o seguinte, enquanto o processo no Brasil, o processo judicial era sempre físico, antigamente era tudo papel, você tinha um processo lá no primeiro grau, vamos imaginar, e o juiz dava uma decisão que era urgente reverter essa decisão, você precisava levar para o desembargador, naquele momento, para revertê-la. Só que o processo ainda ia ficar com o juiz mais algum tempo, porque ele ainda não tinha dado a sentença e tal. Bom, para isso existe um caminho, que é o recurso de agravo, tá? Como o processo físico estava no gabinete do juiz, você tinha que fazer cópias do processo para mandar para o tribunal. Mas não cópias de tudo, porque nem tudo era fundamental para entender aquele aspecto da questão. Então a lei dizia, olha, essas peças aqui, essas partes do processo são obrigatórias. Se não tiver alguma delas na sua cópia, o seu recurso não vai ser apreciado, não vai ser conhecido, tá?
Você podia colocar outras peças se quisesse, mas aquelas eram obrigatórias. Bom, imagina que alguém esquece uma dessas peças, tá? Ah, mas no meu caso, olha só, eu tenho uma outra circunstância muito importante, mas eu esqueci da peça. Acontece o seguinte, esquecimento de peça, ou seja, não conhecimento de recurso por falta das peças obrigatórias, era coisa que acontecia às pencas, centenas de vezes por semana, né? Então, se você flexibiliza aqui, você está anulando a regra das cópias obrigatórias, né? Ninguém mais vai fazer cópia obrigatória, porque é um negócio que, enfim, acontece às pencas, como eu falei. Então, nesse tipo de caso, não dá para você querer aplicar equidade, porque ela tem que ser excepcional. Um outro caso bom e prosaico, quando a gente está correndo para pegar o ônibus, que está parado no ponto, e a gente vê que o motorista nos viu, mas fecha a porta e vai embora. Dá raiva, né? Pô, que coisa injusta, qual que seria o problema de esperar mais alguns segundos? Imagina essa situação no metrô agora, tá? Quantas vezes por dia acontece de algum passageiro no metrô de São Paulo perder o metrô por um segundo? Eu não vou arriscar dizer o número, mas muitas milhares de vezes, né? Bem, se o operador do metrô quisesse parar e dilatar em um segundo a partida do trem, cada vez que isso acontece, o trem não andava mais, né? Então, você percebe que, às vezes, quando a situação é muito recorrente, não dá para pretender aplicar equidade, né? Eu trouxe um caso concreto, mas talvez eu comento em alguma outra ocasião, Rubens, que nosso horário já está um pouco avançado. Eu ia comentar o tipo de argumento que eu usei uma vez para defender que a regra fosse aplicada rigorosamente num processo em que o juiz tinha decidido por equidade, né? É isso, Gil. Se quiser comentar, fica à vontade. Por mim, tanto faz. Bom, então vamos lá, rapidinho. Tá bom. O Guilherme, você comentou do Villei, né, dessa interpretação do Cícero, de como, enfim, ele é multifacetado, é difícil de interpretar, parece que ele diz coisas diferentes e tal. Eu fiquei pensando se não é porque ele é o único que foi orador dos quatro, ele não foi só filósofo, né? Enfim, eu também, advogado, a gente gosta de falar, né? Mas, enfim, o caso era basicamente o seguinte: uma empresa foi autuada, foi cobrada pelo governo do estado de uma coisa que ela não devia, que era muito tranquilo de saber, uma questão bem pacífica, que ela não devia aquilo. Foi cobrado um valor muito grande. O advogado moveu a ação e ganhou a ação, né? Bom, a lei brasileira diz que quando você move uma ação contra alguém e ganha essa ação, o perdedor não só ele tem que te pagar o valor da condenação, mas ele tem que pagar para o advogado de quem ganhou um percentual do valor da causa, né? Como a gente chama de sucumbência, como uma punição por ter perdido. Quem perde a ação, a regra geral é essa: quem perde a ação tem que pagar um percentual. E nesse caso concreto, o valor de 10% da ação, que seria a regra legal, daria assim, 100 mil reais. E o juiz, ele aplicou honorários sucumbenciais de 3 mil reais, né? Julgando por equidade. Falou, não vou condenar a fazenda pública, o governo do estado, nesse valor e tal. Porque ele diz assim: a aplicação do ordenamento não pode se prestar a um fim diverso daquele para o qual foi positivado. Então, é bem equidade mesmo a ideia. Como é que eu argumentei pela aplicação estrita da lei? Por um lado, eu falei assim, olha, esse caso concreto, essa peculiaridade que você trouxe, juiz, essa peculiaridade de o caso ser um valor elevado, essa foi uma circunstância que foi, sim, considerada pelo legislador, por XYZ, né? Eu peguei o artigo de lei, falei, olha, você olha para isso aqui, você percebe que o legislador pensou na possibilidade de o valor da causa ser grande, envolvendo a fazenda pública. E tanto é assim que, quando a fazenda pública fosse condenada e o valor fosse grande, ele previu que as alíquotas seriam menores, não seriam 10%, ia ser regressiva, né? Então, você não pode dizer que foi uma coisa que não foi ponderada, uma circunstância nova, porque isso foi ponderado, e o legislador deliberou fazer assim, né?
E aí, por outro lado, eu falei, olha, não aplicar a regra, para mim, vai causar prejuízo sistêmico. Né? Vai causar prejuízo sistêmico. Por quê? É o seguinte, se os juízes começam a flexibilizar a regra de honorários sucumbenciais, você pode flexibilizar esse tipo de ganho para o advogado, mas o custo para manter um escritório continua lá. Então, qual vai ser a consequência disso? Essa alea, essa imprevisão dos sucumbenciais vai ser refletida nos honorários que o advogado recebe do cliente, nos honorários contratuais. Então, ele vai repassar essa insegurança para o cliente dele, vai cobrar do cliente um valor maior. Só que, no direito brasileiro, é um entendimento bastante pacífico que o que você gasta para contratar o seu próprio advogado não é dano indenizável. É difícil alguém pedir indenização pelo que pagou para o próprio advogado, né? Ou seja, se você causa um dano para mim, eu vou pedir para você me pagar o dano que você causou. Mas nisso não se compreende o valor do meu advogado. A gente não costuma fazer assim. Bom, então, juiz, se você está flexibilizando a regra de honorários sucumbenciais e isso está sendo precificado nos contratuais, quem está perdendo com isso não é nem sequer o advogado, é o cidadão, é o jurisdicionado que está pagando a conta, né? E em segundo lugar, eu falei, olha, o Estado, quando ele fez essa cobrança, ele sabia perfeitamente que ele não podia fazer. Isso era uma questão super tranquila. Tinha precedentes vinculantes e tal. Bom, por que ele fez, então, né? Porque fazendo isso, ele vai ter que pagar o salário do oficial de justiça do auditor fiscal agente fiscal de rendas, que vai lavrar o ato de infração, o salário dos julgadores administrativos, que vão apreciar o caso, o salário do juiz, todos esses salários ele vai ter que pagar para cobrar uma coisa que ele vai ter que devolver depois. Por que fazer isso? Porque ele sabe que uma grande parte das pessoas não vão reclamar judicialmente, por N motivos, né? Porque dá trabalho reclamar judicialmente, porque eu nem sequer sei que isso é abusivo, porque a lei tributária é tão complexa e tal. Então, ele sabe que algumas pessoas não vão reclamar e por isso cobra. Bom, acontece o seguinte, se ele tivesse que pagar sucumbência, além de devolver o que recebeu injustamente, tivesse que pagar uma penalidade de sucumbência, a lucratividade dessa inconstitucionalidade tende a ser, se não reduzida, se não extinta, talvez reduzida, né? Pelo menos reduzida. Então, você, ao relativizar a regra, você favorece esse tipo de postura do Estado, né? De criar cobranças ilegais, porque ele sabe que as pessoas não vão brigar, e ele vai ganhar com isso. Então, enfim, basicamente foi isso. Eu pedi para que a lei fosse escrita, a lei fosse aplicada rigorosamente, dizendo que esse caso não é um caso de equidade, porque não tem peculiaridade aqui que não se adeque a rácio, e porque você flexibilizar a regra criaria prejuízos sistêmicos muito grandes, né? Não só para mim, mas para o jurisdicionado. Basicamente isso. Bem, perfeito, Gil, obrigado pela exposição. Sobre equidade, eu pessoalmente não tinha noção de todas as coisas que você tinha exposto. Não sei se o Guilherme tem algum comentário a fazer. Não, eu adorei a exposição do Gil, achei muito bacana, acho que essa questão aí da equidade ajuda muito a entender muita coisa relativa ao direito natural, a própria questão do direito romano, a forma de raciocínio, acho muito legal. Embora, claro, tenha distintamente coisas bem modernas dele, que ele está falando, a questão de ativismo judicial, né? Não era exatamente um problema igualzinho na época de Cícero, um problema bem moderno, mas é bem bacana. Eu acho super legal a exposição do Gil, né? Então, o único comentário que eu faria, que é na linha do que ele mesmo falou, é o seguinte, que, de fato, a melhor fórmula para se ter segurança jurídica é o direito natural, porque o que fundamenta, inclusive, o valor de se obedecer às normas é o direito natural. Fora disso, nós vamos estar sempre correndo atrás do prejuízo. Fora do direito natural, a segurança jurídica não tem como fundamentar. Tanto é assim que, com o advento do legalismo, desse legalismo atual, não está aumentando a segurança jurídica. E quanto mais regulamento, mais não vai aumentando a segurança. Aumenta as regulamentações, não aumenta a segurança jurídica. Por que isso? Por que
discricionariedade, as normas serem mais descritivas, abarcarem mais casos, serem mais específicas, não reduz. Porque você não está indo no fundamento da coisa, e daí tá certo que o Gil falou, não dá para eu regulamentar a vida inteira do ser humano. Isso não vai, você pode até regulamentar, mas não vai trazer segurança nenhuma, pelo contrário, pode até minar o fundamento da segurança, que de fato envolve uma percepção do real, envolve um elemento, inclusive, de postura da parte do juiz, que tem que ser cobrado até socialmente, por vários elementos. Então, o buraco é mais embaixo, não adianta simplesmente se achar que mais normas vão trazer mais segurança. Daí eu acho que esse elemento da equidade ilustra bem isso, né? Eu, ano passado, na aula do ilustre professor Labili, ele, não lembro qual sociólogo que era, aula de sociologia jurídica, aula de direito e sociedade, ele dizia que quanto mais tenta buscar essa certeza, essa exatidão das leis e da ordenação e juridicização da vida da pessoa em todos os aspectos, todos os âmbitos, quanto mais tenta se buscar essa certeza, mais acaba gerando mais complexidade e contingência. Então, está buscando mais certeza, mas na realidade o efeito é justamente o oposto, a complexidade e contingência. Você não consegue abarcar todo o ordenamento. E por isso, ressaltando mais uma vez, a necessidade do direito natural. Se regras escritas não conseguem abarcar tudo, o direito natural, que por si só tem, digamos, mistérios informuláveis que você simplesmente não pode positivar, mas apenas observar, vem o que o Guilherme falou no curso que ele fez ano passado sobre direito natural, que não existe necessidade de positivar absolutamente tudo no direito natural. Né? Não se pode positivar o direito natural, é contra a sua própria essência. Né? Claro. Tem um brocardo que é na pior de todas as repúblicas há uma abundância enorme de leis, né? Mas não tem dúvida. Eu sei que eu conheço. Isso é uma associação em filosofia política, olha, a quantidade de filósofos políticos que afirma a conexão entre poucas leis em uma sociedade muito civilizada, são muitos. Isso é um fato. Porque, assim, a sociedade começa a criar muitas leis justamente para sanar a sua falência de seguir as leis que muitas vezes é para isso, ou seja, para tapar o buraco da sua falência de seguir as leis que já existem de uma maneira adequada. Então, de fato, a má fé das pessoas que leva elas a quererem sempre mais leis para sanar os malandros, né? No caso do direito civil no Brasil, ele já começa com a noção da boa-fé, que já é uma noção que resolve grande parte dos problemas do direito civil sozinha, certo? Mas daí, na ausência da boa-fé, do princípio da boa-fé ser de fato respeitado, ser visto e tal, daí começa a aparecer aqueles querendo transgredir em cima disso, daí você começa a querer legislar para sanar o gap. Só que o gap não é sanado, porque assim, não existe limite para a malandragem das pessoas, isso não é uma coisa que você consegue construir uma barreira. Então, na verdade, o segredo era voltar e restituir a própria noção da boa-fé, ou seja, era ter a boa-fé sendo efetiva de fato. Então, quase como numa paródia do Descartes, que foi um dos pais da filosofia moderna, que queria certeza de tudo, e no final, quando você lê a filosofia do Descartes, você sai sem certeza de nada, certo? Então, na tentativa de construir certezas, o nosso legislador, na tentativa de construir segurança, o nosso legislador nos arrancou vai nos arrancando a segurança. Não é necessariamente mal intencionado, mas é um ciclo vicioso, né? Sim. E, Guilherme, eu queria só citar o exemplo do Thomas More na O Homem que Não Entendeu Sua Alma. Assim, é um sujeito que acreditava plenamente nessa noção de direito natural. Você olha o discurso após a condenação dele, ele falou: o parlamento não tem poder de fazer isso que ele fez, o direito positivo não podia ter feito isso. Claro. E acreditava a ponto de morrer por aquilo que acreditava, né? No entanto, ele tinha uma veneração muito grande pelo direito positivo. Quer dizer, você defender a existência do direito natural não te faz um revolucionário, né? E aí tem o exemplo da cena que aquele assistente dele anunciou que ia traí-lo, né? Falou: olha, eu teria sido fiel se você tivesse me dado o cargo, mas agora eu vou falar com outro lá e vou te entregar.
E a família toda do Thomas More falou, você tem que prender esse sujeito, vai te levar à ruína, né? Ele falou, mas ele não violou nenhuma lei, eu não posso prender, estaria violando o direito positivo. Sim. Né? E aí ele falou, mas você vai dar o benefício do direito positivo para esse diabo? Eu falei assim, eu daria até mesmo para o diabo o benefício do direito positivo. Porque é minha proteção contra o diabo quando o diabo vem atrás de mim também, né? Claro, mas não tem dúvida. Esse amor pelas leis, ele é próprio de quem vive intensamente o direito natural. E ele é impróprio daqueles que não vivem. Por isso que justamente aqueles que não vivem, aqueles que têm o desprezo, mudam as leis ao bel prazer. Daí que a coisa mais distante do direito natural é o ativismo judicial contemporâneo. Esse não tem nada a ver com o direito natural. Porque esse é uma tentativa de violar a ordem com base na própria ordem, que é uma noção alheia. Agora, o positivismo, por isso que o positivismo ele já é um convite para o pós-positivismo. Veja, o Hans Kelsen não é só que ele não era só um partidário da República de Weimar, ele foi morar com os hippies lá na Califórnia, lá em Berkeley. Então, isso é o próprio Hans Kelsen, mas é que são decorrências históricas até naturais. A noção de que você exclui o direito natural, ela não nos leva a um amor pela lei. Não, pelo contrário. Ela vai nos levando a uma limite da lei até o ponto do desprezo da própria lei. Claro, porque é a diferença do limite da ação direcionando para o bem e da minha liberdade cada vez querendo fugir da lei. Daí você começa a ter mais regulamentação, mais libertinagem, numa simbiose muito bizarra, assim, que é o que acontece nas sociedades contemporâneas. Os costumes se degeneram e as leis aumentam, entendeu? Sendo que deveria ser o contrário, deveria diminuir as leis e melhorar os costumes. Então a gente está invertendo a pirâmide, né? Ô, Guilherme, a gente tem uma pergunta aqui, deixa eu pôr para vocês, do Pedro. Vocês comentaram da boa-fé no direito civil. Isso se relaciona com o pensamento contratualista? Na minha leitura, não. Depende do que está chamando de contratualismo, depende, quer dizer, seria colocar o contrato acima da ordem jurídica, daí não. Agora, se é o reconhecer que tem um valor muito grande no contrato, porque de fato o contrato, inclusive ele reflete algumas da essência do que é o próprio direito, certo? E de fato ele tem um fator aí fundamental para eu entender o direito civil e tal, e uma visão nesse sentido, sim. Se é por isso que... Então depende do direito da ordem pública, não. Se é em valorização da ordem civil, sim, né? Essa questão da boa-fé foi uma introdução também no Código de 2002, que uma cláusula geral de boa-fé, né? Nessa ideia de que as pessoas têm que ser boazinhas, né? Você deve ser bonzinho. E o problema é que você tem uma certa tendência na faculdade de Direito, no meio jurídico, de usar isso aí como um coringa que resolve tudo, entendeu? Então, não, qual que é a resposta para esse caso concreto? É isso por causa da boa-fé objetiva. Mas ele é exatamente o contraditório, o oposto por causa da boa-fé objetiva também, né? Então, eu tinha um querido professor de Direito Civil que falava assim, olha, na minha prova não pode responder com base na responsabilidade objetiva, né? Você tem que usar argumento que também, aí é um pouco eu acho que é falta de formação dogmática mesmo, né? Bom, a boa-fé objetiva virou a boa-fé subjetiva, né? Sim. Aí é o fim do negócio, daí lascou, né? Você não tem muito critério, né? Então, mas isso é sintomático, porque esses conceitos do direito natural demandam muito estudo. Esse é sintomático da crise. Mas, para deixar mais claro, o que é boa-fé objetiva e o que é boa-fé subjetiva? Qual que é a diferença? Não, boa-fé subjetiva é uma piada que eu estou fazendo aqui agora. Não, sim, mas se você pegar, por exemplo, o Manual de Direito Civil do Paulo Lobo, tá lá, Princípios de Direito Civil, ele faz a distinção de boa-fé objetiva e de boa-fé subjetiva, né? Sim, mas deve ser no sentido da intenção da pessoa, certo? Sim. Deve ser isso que ele está querendo dizer por boa-fé subjetiva.
no direito civil, a boa-fé chamada subjetiva é aquela tradicional, assim, a pessoa ela é desprovida de boa-fé subjetiva se ela mal intencionadamente agiu, né? Ela fez alguma coisa com maldade, assim, com intenção má mesmo. A boa-fé objetiva assim, olha, eu não vou olhar tanto para suas intenções, eu me digo se você tem um padrão de conduta objetivamente aceitável, né? É mais ou menos essa distinção. E objetiva, você fala em boa-fé objetiva mais recentemente, não é uma categoria milenar como é a boa-fé subjetiva. Você aumenta o padrão de conduta das pessoas. A ideia no final das contas, é assim, o boa-fé objetivo, o Miguel Reale, entre outros, certo? Eles tentaram também olhar esse lado, tudo, para essa coisa da boa-fé, não sei o que, tem toda uma tradição que tenta olhar e retrazir algum elemento, por exemplo, de que você... É porque, assim, é diferente eu estar mal intencionado enquanto pessoa, eu ter feito um contrato para te ferrar, entendeu? Desculpa o termo. Mas é outra coisa. Então, no outro caso, quando eu falo objetivo, diz respeito a algum dado concreto, da forma como eu entendo, que se referiria a isso. Só que ela foi subjetivizada, porque daí agora o pessoal, ao invés de tentar olhar um elemento do contrato que foi feito objetivamente, no sentido que deveria ter sido levado em relação a isso, o pessoal usa para falar que qualquer coisa é boa-fé. De qualquer maneira, em sentido milenar, como o Gil falou, não existe nem a boa-fé subjetiva, nem a boa-fé objetiva. Quer dizer, não é assim que funciona, é outra categoria que se usaria de fato, né? Mas, seja esse conceito que você está falando, pelo como está sendo definido aqui, boa-fé subjetiva, objetiva, é interessante porque eles remontam uma noção, e aí é o valor que eu vejo neles, né? De que, de fato, eu tenho que considerar elementos nas relações jurídicas independente simplesmente das transações, das letras do contrato, de procedimentos. Tem outros elementos para além disso. Esse é o fundamento bom que tem na coisa, entendeu? Só que o problema é o seguinte, quando você lida com isso, como a gente é terrivelmente nominalista, as pessoas, no fato que está acontecendo é o seguinte, tudo que foge da letra da lei, uma cidade nominalista como a nossa, é usado no sentido de criar uma permissividade para uma situação alheia à ordem. Isso é um fato, é como as pessoas querem achar a brecha, a tal da brecha. O termo brecha já denota essa visão. Por quê? A gente não tem mais uma noção de bem comum. As leis não são mais no sentido de buscar o bem comum, mas são no sentido de favorecer num dado caso. E isso decorre da falta da noção de justiça relativa ao direito. Porque daí eu quero ganhar o caso, eu não quero que seja feito o correto, certo? Isso está presente na visão do juiz, que se torna mais subjetivizado, o juiz que se torna mais passional, né? Menos, portanto, como aquele ícone da justiça, mais passional, o advogado que quer ludibriar as situações sempre para poder levar uma vantagem, ou a parte proponente que entra com o processo, que o Brasil é o país do processo, para poder ganhar uma vantagem também, ou seja, não tem o sentido de restituir tem aquele filme inglês que é maravilhoso, como que é o nome do filme? The Winslow Case, né? Winslow Boy, que seja, que é um menino que foi acusado injustamente de roubar um dinheiro lá na escola naval, uma coisa assim. E aí o pai move horrores e contrata o melhor advogado da Inglaterra para poder defender o menino. Daí todo mundo fala, mas esse pai é insano, ele está gastando horrores porque o menino roubou, sei lá, 5... Mas é que o valor por trás não é pecuniário, é o valor de honra, é uma outra visão da sociedade, é outra concepção. Então aqui no Brasil o pessoal entra com o processo não por motivos de justiça, mas por motivos pecuniários toscos, ou às vezes pela incapacidade de resolver os problemas por conta própria. E daí judicializa tudo, daí você vai tendo processos infinitos, porque você tem que judicializar pela falta de ferramentas. Claro, você tem coisas que mitigam isso, conciliação, arbitragem, outras coisas que vão mitigando um pouco essa noção. Mas o maior mitigador é o bem comum, esse é o maior mitigador da judicialização da sociedade. Então é um sinal muito negativo quando você tem uma grande quantidade de processos, entendeu? É um sinal realmente de uma sociedade que tem dificuldade de resolver seus conflitos, né? Claro, não é que
muitos desses processos têm um fundamento também, e daí o cara está querendo também buscar uma justiça nesse caso. Mas eu estou falando que é um sintomático, quando, usando aquela noção do Gil, que ele falou de casos assim, que você olha o todo da coisa, você vê um padrão muito definido, né? É sintomático quando você vê que todo mundo quer judicializar tudo, isso é uma coisa sintomática. O advogado necessita de ganhar dinheiro e tal, e assim por diante. Então você tem aí um contexto social em que a noção de boa-fé foi perdida, seja objetivo ou subjetivo, ou como que se queira. Agora, esse conceito, para ser entendido minimamente, precisaria de um conceito mais amplo de justiça, está perdido, né? Então eu vejo como uma tentativa bem intencionada do legislador tentar jogar boa-fé objetiva, embora a terminologia seja um pouco peculiar, mas também acaba na prática, como o Gil está colocando aqui, a experiência falha. Na verdade, tudo vai acabar sendo falha se a gente não restituir o núcleo da coisa. É essencial, cara, que nem lá a Constituição Americana, você pode ter 6 preceitos, o cara respeitar um, já está valendo, entendeu? Não adianta, você pode criar o que for, que seja 2, que seja 2 leis. O Brasil tem uma Constituição com 2 leis. Se respeitá-la, já está bom. Por exemplo, podia ter uma lei, podia estar escrito assim: o bem comum será respeitado. Se tivesse nenhuma outra lei na Constituição, já valeria. Ou podia não ter Constituição, como, aliás, durante grande parte da sua história, o Brasil não teve Constituição e não deixava de ter o direito sendo feito da boa maneira. Né? Última pergunta, creio eu, que também tem aqui, que é bem interessante. Deixa eu pôr aqui. Qual a relação entre o ius-gentium e o direito natural, como salientado pelo Guilherme? Eu, pessoalmente, diria, só como introdução, né, que o próprio Vileja identifica os germes do ius-gentium no estoicismo, em Cícero, né, desse pensamento da cosmopolitas, né, não mais da polis, da cidade-estado que existia na Grécia, mas do gênero humano como uma raça universal e que todos deveriam se respeitar mutuamente, vivendo essa cosmopolitas. Mas isso, efetivamente, na modernidade se dá por meio de Hugo Grotius, né, o jurista holandês do século XV, XVI, creio eu, e pela escola de Salamanca, que eu sei que o Guilherme gosta muito, né, a segunda escolástica ibérica, principalmente Francisco de Vitória e Soares. Sim. Então, por favor. Mais a escola de Salamanca do que o Hugo Grotius. O Hugo Grotius, ele... É que, assim, os holandeses da época, eles copiaram os espanhóis e tudo que eles podiam, porque a metade da Holanda... É que, assim, a Holanda é uma... Na verdade, a Holanda... O país Holanda não era um país exatamente nesse período. Ele tem a guerra dos 70, 80 anos, acho que é 80 30 anos a guerra. Não, 30 anos ainda é outra. A guerra realmente de independência da Holanda, que é 70, 80 anos. Em relação à Espanha, porque na verdade o Carlos V, que era o imperador da Espanha, ele era de Gante, ele era belga. E, na verdade, aquela região ali pertencia à monarquia borgonhesa, uma região habsburga tradicionalmente. E daí, com a reforma na Holanda, o norte daquela região ali dos Países Baixos, algumas províncias entram em revolta contra a monarquia habsburga. Só que o grosso da cultura holandesa do começo, isso aqui é um negócio que praticamente todos os patriotas holandeses se irritariam com o que eu estou falando, mas é verdadeiro. O grosso da cultura holandesa é toda a cultura espanhola, porque era uma monarquia unificada. Então, na verdade, era uma monarquia. A própria cultura espanhola bebeu da cultura lotaríngia, daí é mais complexo. Daí eu poderia fazer toda uma exposição do que é a lotaríngia, do que é a Bélgica, qual que é a gênese da Holanda, o que é não sei o que, mas eu não vou entrar em toda essa complexidade. Basta dizer que por essa conexão entre a Borgonha, aquela região da Borgonha, de Flandres e tal, com a Espanha, todo o norte daquela região até a Frísia foi influenciado substancialmente pela cultura espanhola, pelo barroco espanhol, porque eles beberam disso. Então, Rembrandt, que já é um artista holandês, certo? Num contexto já de governo protestante, bebeu completamente da arte barroca espanhola, de Velázquez e sei lá mais quem, certo? De Murillo, dos grandes mestres espanhóis. Ele está claramente bebendo disso. Não é que ele não tem a sua originalidade, sua grandeza, mas ele bebeu deles.
Do mesmo modo, figura como Hugo Grotius, no fundo, o Hugo Grotius fez o quê? Ele pegou vários contextos da escolástica, e daí, como era muito comum durante as reformas protestantes variadas, apagou a fonte, falou que você vai lá risca lá a fonte, porque a fonte é católica, daí você não pode falar que você está usando a escolástica. Isso aconteceu com o Pudendorf, isso aconteceu com o Hugo Grotius, isso aconteceu com todos esses juristas desse período, que não podiam falar que estavam usando a escolástica. Daí ele dava uma misturada na doutrina, dava uma empobrecida, e apagava as fontes. Então eu vejo o Hugo Grotius, acontece com Comênios, que deturpa e rouba ideias do mundo escolástico. Então, na verdade, eu vejo o Hugo Grotius como um cara que não é realmente o chave. O que o Hugo Grotius tem de grande original, não sei o quê, ele, na verdade, está bebendo de caras como o próprio Thomas More, como o próprio Erasmo, como o próprio Segundo Escolástica. Então, muita gente quer identificar o Hugo Grotius como se fosse o cara do direito internacional. Isso é uma besteira, porque a escola de Salamanca, sim, de fato, estava. Tanto é assim que quem fez a primeira expansão global que incentivou a discussão do direito da gente retomada, certo, dessa discussão, foi Portugal e Espanha. A Holanda começou a navegar 100, 200 anos depois das navegações portuguesas e espanholas. E a escolástica em Portugal e Espanha antecede o desenvolvimento da filosofia na Holanda. Então, a base para esses autores aí da Holanda foram, na verdade, os espanhóis, e que eram, de fato, durante boa parte disso, os governantes da Holanda, né? E aí você tem essa guerra de independência da Holanda e tal, e é uma necessidade de se afirmar uma identidade mais própria daquela região. Isso daí criou uma confusão tremenda, isso aí cria confusão na economia, porque os economistas escoceses e ingleses querem apagar as fontes escolásticas de economia deles, e daí eles fingem que não é a fonte que veio o negócio, e cria um problema do direito natural. E o problema do direito natural, tal como entendido no mundo holandês e outros, é que ele perde várias noções que eram importantes, que estavam em Vitória e Soares e em outros. Noções de lei natural, que articulam muito melhor a noção de lei natural com a própria noção de direito da gente. Noções de economia que eram diferenciadas, de troca entre os povos, que eles não tinham tão claro, que eles vão simplesmente para uma linha mais liberal, sem aquelas nuances da escola de Salamanca e Coimbra. Os portugueses também foram instrumentais aí nisso. Então, assim, se tiver uma fonte principal do direito internacional, eu certamente identificaria ela na Segundo Escolástica. Não só, tem fontes anteriores, certo? Mas é que com as navegações se torna irresistível o resgate profundo do direito natural, do direito da gente, se torna irresistível. E ali no contexto, com uma articulação maravilhosa do direito natural com isso. Isso permite a eles questionar a escravidão, que são os primeiros a questionar a escravidão, são esse da escola de Salamanca, em Valladolid, tem lá todo o debate. Permite a eles questionarem os abusos colonialistas, permite a eles toda uma construção profunda que só é possível com a articulação entre o direito das gentes e o natural, que só o direito das gentes isolado não me permite fazer toda essa construção. E daí o próprio Cícero, se eu tomar Cícero como um estrito estoico, Cícero é um pensador muito mais pobre do que eu poderia pensar de outro modo. Por quê? Os estoicos são cosmopolitas, beleza, mas eles não têm um fundamento tão sólido para avaliar esse cosmopolitanismo dentro de um contexto em que me permite trazer o bem comum na relação entre as nações. Não é tão claro isso, porque as identidades são muito dissolvidas no estoicismo, né? Aliás, o Adam Smith e o Hugo Grotius têm muita influência do estoicismo. Daí, de fato, seguindo a linha do Villei, me contradizendo, muitos dos modernos desse período quiseram usar o Cícero para bater na escolástica e para resgatar uma noção de filosofia renascentista contra o pensamento escolástico. Mas daí é uma outra interpretação, isso aí foi feito de fato essa interpretação, né? Independente de tudo isso, fato é que quando você averigua mais intensamente as coisas, não dá para fugir da escolástica para essa reformulação do direito da gente. E, portanto, nós temos que voltar para isso. Daí o direito da gente é o quê? Diz respeito à interação dos vários povos, certo?
os vários povos se encontrando, e encontrando caminhos comuns, caminhos de diálogo, caminhos de chegar. Mas diálogo para chegar aonde? No bem comum, fundamentado no direito natural. Portanto, o direito natural, de certo modo, fundamenta o direito da gente. Ele dá um sentido para o direito da gente. Não como Maritain pensaria, que Maritain erra. Maritain quer que a ONU faça lá e positive os direitos naturais. Foi uma tentativa bem intencionada, mas extremamente ingênua, certo? Hoje em dia é visível que isso não funciona, é um ingênuo, um equívoco de interpretação do direito natural de Maritain. Mas, de fato, não a maneira de Maritain, mas a maneira como a segunda escolástica fez, o direito natural que baliza o direito da gente. É o que permite questionar se os espanhóis deveriam ser colonizadores ou evangelizadores, se a escravidão deveria ser colocada em frente e assim por diante. Então, a guerra justa. Então, o direito natural conectado com o direito da gente se torna muito mais... O direito da gente conectado com o direito natural se torna muito mais profundo, muito mais correto, né? Algum adendo, Gil? Não. Foi bem completa a exposição. Agora para encerrar definitivamente, se o Guilherme puder responder rapidinho, uma pergunta pessoal que eu tenho. O quão infiel foi a segunda escolástica a São Tomás? Muito difícil averiguar isso, porque depende de cada autor. Cada autor é uma briga. O quanto João de São Tomás foi fiel a São Tomás. O quanto Soares foi fiel a São Tomás. O quanto Francisco de Vitória foi fiel a São Tomás. O quanto Covarrubias foi fiel a São Tomás. Depende em que assunto, depende de qual aspecto e em qual autor. Então, e aí, incluindo ainda a escola de Coimbra também. Quanto Pedro da Fonseca foi fiel a São Tomás. Então, isso daí demandaria uma exposição muito detalhada de cada um deles e em quais pontos. Problema ainda, o que é ser fiel a São Tomás? Se eu tomar ser fiel a São Tomás, ser fiel em todos os elementos e aspectos, daí muitas vezes é infiel. Mas se eu ser fiel aos preceitos centrais da obra de São Tomás, os princípios norteadores, daí também muda a minha perspectiva. Então, essa resposta depende do que eu considero ser fiel a São Tomás, que já torna a pergunta mais complexa, e segundo, qual autor eu estou falando e qual assunto. E daí, cada assunto e cada autor gera-se uma polêmica, nesse sentido. Por isso que a tradição tomista, ela é tão complexa e gera tanta polêmica. Maritain foi fiel a São Tomás? Eu acho que pouco, mas depende de qual assunto, qual aspecto, em qual elemento, entendeu? Então, portanto, a mesma coisa. A economia escolástica, ela de fato não é, por exemplo, a economia austríaca, ela é mais próxima da economia de São Tomás do que da austríaca, mas ela tem pontos de inovação em relação a São Tomás. Agora, será que se torna ela infiel? É uma outra discussão, porque parece que os preceitos centrais estão mantidos. Então, não é infiel, mas inova, né? Daí que é a polêmica de cada autor, de cada coisa. É muito difícil responder por causa disso. Teria que se fazer assim, por exemplo, aí agora eu vou formular de uma maneira que faz mais sentido. A metafísica de Soares é fiel aos princípios da metafísica de São Tomás? Daí dá para discutir. A metafísica de Soares é idêntica de São Tomás? Bom, daí, nesse sentido de ser idêntico, praticamente nenhum deles são, certo? Uhum. Então aí depende muito do caso. É complexo. João de São Tomás é um caso, por exemplo, porque João de São Tomás se propõe como mais fiel a São Tomás às vezes do que outros desses, que não estão tão preocupados assim nessa fidelidade tão bruta. Mas ao mesmo tempo também, alguns outros vão falar que João de São Tomás é muito diferente de São Tomás, então aí é complexo. Então, enfim, resumindo, o problema é bem complexo, é um dos problemas mais interessantes da tradição filosófica que você fez agora, dos mais fascinantes e que elucidaria muito sobre o que sobre o Brasil, sobre a filosofia, sobre a cultura. É um problema que filosofia é maravilhoso esse. Então não estou respondendo, eu estou só falando que o problema é ótimo. Bem, então eu queria agradecer realmente ao Guilherme. Sabe que eu falo para você que agradeço muita coisa que eu sou, muita coisa que eu penso por causa de você, do que a gente trocava de ideia no passado. E agradeço sempre suas contribuições, estou no primeiro encontro, segundo encontro agora pela internet. E também agradecer ao Gil, repito mais uma vez, tive o prazer de conhecer ele hoje, obrigado pela contribuição, mais à luz da equidade e também da própria norma da lei brasileira.
né? Agradeço a imensa contribuição dos dois, agradeço todo mundo que participou no começo, quando o pessoal estava mais empolgado, tinha até 30 pessoas, né? Mas tivemos 41 reações no vídeo, e então lembro para seguirem a gente no Instagram, no @paideia.pvp, no Facebook, na página Paideia Bonum Verum et Pulcrum, e de resto acho que é isso realmente, eu agradeço, e são mais do que convidados dos próximos encontros que a gente vier ter, vocês já são nossos convidados ilustres, né? É uma honra dividir aqui o espaço com o Gil e estar nesse grupo aí, sempre para ideias. O que vocês me chamarem, eu estou disponível, uma honra imensa. Digo a mesma coisa, muito feliz de estar com vocês e aprendi bastante. Então, assim, eu encerro nossa live sobre direito natural. Espero que todo mundo que acompanhou possa ter compreendido melhor as dimensões atuais do direito natural. E é esse realmente o trabalho da Paideia, de um trabalho dialético, de indagação, né? Obrigado. Obrigado, gente. Muito obrigado. Um abraço.